Glória a Deus, amém? Abra suas Bíblias então em 1 Pedro, capítulo número 2, versículo de número 1 a 3. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Hoje nós estaremos falando sobre passos que são necessários para o crescimento espiritual. Quantos encontraram, digam amém? A palavra de Deus diz assim: portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Glória a Deus. Hoje estaremos falando, como disse, sobre passos para o crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele é extremamente importante para todos aqueles que buscam viver uma vida alinhada com os ensinos do Senhor Jesus. Assim como o crescimento físico, assim como o crescimento emocional são necessários para o desenvolvimento humano, o crescimento espiritual, ele é vital para fortalecer a nossa fé e nos levar a ter uma vida mais íntima de Deus, uma vida mais próxima de Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 3, o apóstolo Pedro, ele nos orienta sobre passos práticos que nós podemos seguir para experimentar esse crescimento. E aqui ele fala de 3 passos, pelo menos 3 passos nós encontramos aqui nesse texto, e ele fala que nós precisamos, ele nos desafia a abandonar comportamentos que são pecaminosos, ele nos desafia a nos alimentarmos da palavra de Deus e nos desafia também a saborearmos da bondade do Senhor. E ele nos mostra aqui que se nós seguirmos esses passos, nós poderemos alcançar um desenvolvimento espiritual mais frutífero, um desenvolvimento espiritual mais profundo em Deus, amém? Então ele começa falando sobre nos despojar do pecado. O que é despojar-se do pecado? Ele diz assim no versículo 1, portanto, abandone, talvez na sua versão diz assim, despojem-se de toda malícia, de toda maldade, né? Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Ele fala aqui de 5 coisas que nós precisamos nos despojar. Despojar significa deixar de lado. Despojar significa despir-se, como despir-se de uma roupa suja, né? É como se você estivesse tirando a roupa suja do pecado. Lembra do filho pródigo quando ele volta para a casa do pai, enlameado, né? Não só da sujeira física, mas também da sujeira espiritual, e o pai troca aquela roupa, ele troca aquela roupa e veste a roupa nova. Então despojar-se aqui no texto sagrado dá a ideia justamente disso, de se despir dessa roupa suja do pecado. E no versículo 1, Pedro fala de 5 coisas das quais nós precisamos nos livrar, 5 coisas das quais nós precisamos nos despojar, nos despir, para que nós possamos experimentar um crescimento espiritual. A primeira delas é maldade. O que é maldade? Maldade é o desejo de causar dor, é o desejo de fazer mal, causar mal ou sofrimento ao próximo. Então isso é maldade. Então quando alguém tem um desejo de causar mal no outro, de causar sofrimento no outro, tem o desejo de causar dor no outro, e ele faz isso de propósito, isso é maldade ou malícia. E observe que isso aqui é a raiz para os outros. Então você tem a raiz, você tem o resultado e você tem o processo no meio. Então ele vai falar sobre 5 coisas aqui. A primeira delas é maldade ou malícia. Depois ele fala sobre dolo. O que é dolo? Que na sua versão talvez fala engano. Dolo é justamente isso, é engano. É enganar as pessoas para obter vantagem sobre elas, né? É um tipo de intenção maligna da pessoa enganar, seduzir, com a intenção de ter alguma vantagem, de obter alguma vantagem sobre aquela pessoa. É como um truque, né? Então isso é dolo. Ele também fala sobre hipocrisia, que a gente precisa abandonar toda hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é fingimento. Hipocrisia é usar uma máscara social. Hipocrisia está sempre atuando como se fosse um ator. E a ideia dessa palavra aqui em grego é exatamente essa, né? Alguém que atua como um ator, alguém que está usando uma máscara e que atua como um ator em uma peça de comédia, e que não é
aquilo que ele realmente é, na verdade ele está apenas sendo um personagem naquele lugar, amém? Então ele está atuando como se fosse um ator, ele está escondendo a sua verdadeira identidade, ele está fingindo ser aquilo que ele não é, com a intenção de buscar aplausos e aprovações das pessoas. Então ele é um hipócrita, e esse foi um pecado que Jesus mais censurou, principalmente na vida de um grupo de pessoas que havia lá na época de Jesus. Você lembra o nome deles? Quem lembra aqui o nome dessas pessoas que Jesus chamava de hipócritas o tempo todo, que eram líderes religiosos? Quem lembra? Quando você ouça a palavra, você associa com hipocrisia na hora. Quem lembra? Quem? Os fariseus, ok? Jesus estava constantemente repreendendo os fariseus, ele estava constantemente corrigindo os fariseus, dando palavras duras com os fariseus, porque esse era um dos pecados principais dos fariseus. Além de serem orgulhosos, extremamente orgulhosos, eles tinham muito orgulho da sua suposta piedade, eles também eram hipócritas, porque eles mostravam uma coisa para as pessoas, mas viviam outras, e Jesus os chamou de sepulcro caiados, que eram bonitos por fora e eram podres por dentro. O que é um sepulcro caiado? Você sabe que no período, principalmente no período de finados, às vezes as pessoas pintam ali ou botam um mármore ou alguma coisa nos sepulcros para embelezar por fora, mas se você abrir aqueles sepulcros, dentro está cheio de corpos em putrefação, corpos mortos, né? Então quando Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, pintados de cal, caiado significa isso, que foi pintados de cal, é exatamente isso. Por fora estava pintado de cal, mas por dentro estava cheio de podridão, estava cheio de ossos de morte, estava cheio de mau cheiro. Então Jesus chama isso de hipocrisia, que era o pecado principal dos líderes religiosos da época de Jesus. E Pedro está ordenando agora que a gente se livre, se despoje de toda hipocrisia, que nós não sejamos pessoas fingidas, pessoas hipócritas, que nós não possamos usar uma máscara, que nós não sejamos uma coisa no público e outra no privado, mas que a gente seja íntegros, autênticos, seja no privado ou no público, que nós sejamos realmente quem nós somos em Cristo e em Deus, que a gente não viva usando máscaras sociais para buscar aplauso das pessoas ou aprovação humana. Então ele nos manda nos libertar, nos livrar de toda hipocrisia. Depois ele fala também que nós precisamos nos libertar de toda inveja, amém? O que é a inveja? A inveja é querer o lugar do outro. A inveja é desejar ser o que o outro é e ter o que o outro tem. E infelizmente até mesmo entre os apóstolos de Jesus Cristo, esse sentimento de inveja estava presente. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Marcos, em Marcos capítulo de número 10, versículo 41, Marcos 10, 41, a Bíblia diz, aliás do capítulo 10 todo, mas esse versículo 41, que Tiago e João vão até Jesus e dizem: Senhor, queremos no teu reino que um se assente à minha direita e o outro à tua esquerda, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eles estavam querendo o quê? Um lugar de preeminência, um lugar de honra no reino de Deus. E Jesus disse para eles assim: olha, vocês não sabem o que está pedindo, vocês podem beber o cálice que eu hei de beber, ou ser batizados com o batismo com o qual serei batizado. Eles disseram sem saber: podemos. Jesus estava falando do cálice de sofrimento e do batismo de sofrimento. Jesus falou com eles: é verdade, vocês vão beber o cálice e vocês serão batizados com o mesmo batismo que eu hei de ser batizado, mas quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não é para aqueles a quem eu conceder, mas é para aqueles a quem o Pai concede. E aí a Bíblia diz que quando Jesus fala isso, os outros discípulos, os 10, eles começaram a ficar indignados com os dois. Eles ficaram com indignação, não porque eles achassem, puxa vida, é porque eles estão errados em pedir isso, não, porque eles queriam estar no lugar deles. Como é que ele pede o lugar de honra? Como é que eles querem estar no lugar de honra? Esse lugar de honra é para mim. Então cada um pensava que o lugar de honra era para ele, para si mesmo. Então a indignação deles era motivada pela inveja, porque a inveja é justamente isso, é querer ser o que o outro é querer ter o que o outro tem. Isso é inveja. E você percebe que esse sentimento é tão nocivo que até no grupo principal de Jesus, dos 12, nos discípulos do apostolado, tinha inveja. A inveja havia se manifestado. E o que a inveja gera? A inveja gera ingratidão. A inveja gera ingratidão em nosso coração. Vocês estão entendendo? A pessoa fica ingrata, ela fica mal agradecida por conta da sua inveja. Mas quando nós somos gratos a Deus, isso faz um efeito exatamente o contrário, porque a gratidão a Deus por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos em Cristo, faz com que a gente vença a inveja. Porque quando a gente é grato a Deus, a gente não fica preocupado com o que o outro tem.
A gente não fica preocupado com o que o outro é, não. A gente é grato por aquilo que nós somos em Cristo. E a gente é grato por aquilo que nós temos em Cristo. Então a gente não precisa ter inveja de ninguém, porque cada um de nós tem a sua própria porção que Deus deu. A Bíblia diz que Deus dá a porção de cada um. Deus dá, é Deus que dá. Deus dá a minha porção, dá a porção da minha esposa, da minha família, da sua porção, a de Nego, a de Bis, a de Panta, a de Inês, a de Stephanie. Quem dá a porção de cada um na vida é Deus, seja em que área for. Então a gente não precisa ficar com inveja de ninguém, porque Deus nos deu a nossa porção. Então, à medida que nós somos gratos, nós vamos vencendo a inveja. Mas à medida que o nosso coração é ingrato, a gente vai tendo inveja dos outros, porque a gente nunca está satisfeito com aquilo que Deus nos deu. Então nós queremos ser o que o outro é e queremos ter o que o outro tem. Por quê? Porque o nosso coração está ingrato. Mas a gratidão nos faz vencer a inveja. Então observe, ele fala que a gente deve se despojar ou se despir como de uma roupa suja da malícia, né, que é maldade, do dolo, que é engano, da inveja, e o que mais? Ele fala que a gente precisa se despojar também da maledicência. O que é maledicência? Maledicência é falar mal dos outros, maledicência é fazer fofocas, maledicência é espalhar boatos maldosos, geralmente motivados pela inveja. Então observe que a inveja motiva o falatório. Porque quem é invejoso começa a falar mal do outro, porque é uma forma de crescer depreciando o outro, é uma forma de se exaltar depreciando o outro. E isso acontece na igreja, infelizmente acontece. Gostaríamos que não acontecesse, não é verdade? Mas acontece. E às vezes o fofoqueiro ou o espalhador de boatos chega até mesmo dizendo assim: olha, eu vou contar para você, mas é só para a gente orar. Não é assim? É só para a gente orar. Aí conta aquele boato ou aquela notícia como se fosse verdadeira, com a desculpa de oração, mas na verdade a intenção da pessoa é simplesmente espalhar fofocas, espalhar boatos, falar mal dos outros. Esse é um pecado terrível. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 26, se alguém cuida ser religioso, Tiago 26, pode acompanhar aí, eu estou citando aqui de cabeça, mas você pode acompanhar, Tiago 26, mas não tira aí de Pedro não, que a gente está trabalhando esse texto hoje. Então em Tiago 26 a Bíblia diz: se alguém cuida ser religioso e não refreia o quê? A sua língua, a religião deste é vã, é inútil. Se alguém disser eu sou religioso, mas não refreia a sua língua, a religião é vã. Então nós precisamos entender esse entendimento, como Pedro está dizendo assim: olha, despojem-se de tudo isso. Despojar de quê? Ele está dizendo: despoje-se da maldade, se despoje, eu tiro essa roupa do pecado, do engano, da hipocrisia, da inveja e da maledicência. Então a primeira coisa que nós precisamos para crescer espiritualmente é que nós precisamos nos livrar dessas coisas. Você quer crescer espiritualmente? Se livra da maledicência. A Bíblia diz: se você quer ter uma vida boa e ver dias felizes, você precisa parar de falar coisas enganosas. Você precisa parar de maledicência, falar mal dos outros. E a gente tem esse hábito terrível. É um hábito maligno que nós temos. A gente fala mal das pessoas próximas, a gente fala mal do cônjuge, né, da esposa, do marido, fala mal dos filhos, fala mal dos líderes espirituais, fala mal dos líderes da nação, da cidade. Não é verdade? A gente fala mal de todo mundo, gente. A gente amaldiçoa a nossa própria cidade, a gente amaldiçoa a nossa própria nação. Quando eu cheguei aqui em Jaguaquara, eu tinha que estar o tempo todo repreendendo alguns irmãos, porque o tempo todo dizendo assim: Jaguaquara não tem emprego, Jaguaquara é pobre, Jaguaquara não presta. Eu vou embora de Jaguaquara e vou falar: rapaz, você não pode ficar falando essas coisas da sua cidade não, você tem que abençoar a sua cidade. Nós somos chamados por Deus para abençoar, nós precisamos profetizar, orar por nossa cidade, declarar a bênção de Deus sobre nossa cidade. Nós precisamos profetizar a palavra de Deus sobre nossa cidade e não ficar falando mal. Então é um hábito terrível que nós temos. Infelizmente, isso faz parte da natureza humana. Tiago capítulo 3, você pode ler depois em casa, não é o texto que nós estamos ministrando hoje à noite, mas você pode ler capítulo 3 inteiro de Tiago, principalmente do versículo 1 até o versículo 12, e você vai ser orientado pela palavra, o cuidado que você tem que ter com a palavra que sai da sua boca, com a língua, porque lá fala que a palavra pode queimar, pode ser como um fogo, a palavra ela pode ser carregada de veneno mortal, como de víbora, como de uma serpente, e tem gente que tem veneno na língua. A palavra pode ser, a língua pode ser como uma centelha que causa uma grande explosão, como um grande fogo. E a palavra também é como o leme do navio que dá direção, que conduz você para a bênção ou para a maldição.
Tiago capítulo 3 diz isso. Então vai falar que nós precisamos ter cuidado. E aqui Pedro, o apóstolo Pedro está falando exatamente sobre isso. Livre-se da maledicência. Quer falar mal, quer amaldiçoar as pessoas com as suas palavras. Livre-se disso. Então o primeiro passo para que nós possamos experimentar crescimento espiritual, o primeiro passo para que nós possamos crescer espiritualmente, é que nós devemos nos despojar. O que é despojar? É despir-se de toda maldade, de todo esse pecado. Nós precisamos nos despir da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e da maledicência. Nós precisamos nos despir dessas coisas. Esse é o primeiro passo para você crescer espiritualmente. E esse despojar-se, como Pedro fala aí no início do versículo 1, 1 Pedro 2, 1, esse despojar-se é tirar essa roupa mesmo. É tirar essa roupa manchada do pecado, tirar essa roupa suja do pecado. Por quê? Porque agora nós somos novas criaturas, porque nós já nascemos de Deus, porque nós somos filhos de Deus, e nós não precisamos mais usar essa roupa de mendigo espiritual, nós precisamos usar a roupa de filhos de Deus, de príncipes de Deus e de princesas de Deus, uma roupa lavada e remida pelo sangue de Jesus. E essas coisas que Pedro está citando aqui faz parte da nossa velha vida, da nossa velha natureza, e nós precisamos nos despir dessas coisas e vestir-nos agora do novo homem em Cristo. Amém? Aí ele continua nos mostrando que o segundo passo, o primeiro passo para o crescimento espiritual é despir-se desses pecados. Amém? O segundo passo é alimentar-se da palavra de Deus. Olha o verso 2, o que ele diz no verso 2. No versículo 2, ele diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele, ou seja, por esse leite espiritual, lhe seja dado crescimento para a salvação. Vou repetir: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento para a salvação. 1 Pedro 2,2. Então, no versículo 2, Pedro compara o cristão a um recém-nascido que deseja o leite materno. Você já viu uma criança amamentando? Você já viu uma criança sugando o seio da mãe para amamentar-se? Já viu? Você está com o bico na boca? Não. Eu olhei de longe e pensei com o bico falando sobre amamentar-se. Pensei que fosse, João. Perdão. Então o que acontece? Eu tenho 3 filhos. Já passei dessa fase, né? Os meus filhos são adultos já. Mas eu sei o que é isso. Eu lembro de todos eles amamentando. Carol, quando nasceu, minha esposa, né, foi a nossa primeira filha. Então eu lembro que ela reclamava muito que o bico do seio feria. Quando o John nasceu, nem se fala, porque o John já comia desde a barriga da mãe. Jonathan nasceu com 4,8 kg. Então, desde a barriga materna, desde o ventre materno, ele já comia muito. E quando ele nasceu, ele pegava no seio da minha esposa com aquela violência, ficava nervoso se não desse logo para ele, e ele sugava com violência, ele queria amamentar, e mais uma vez feria o seio da minha esposa. Quando Sarinha nasceu foi a mesma coisa. Então, uma criança, quando ela está com fome, ela grita, ela chora, e quando bota ao seio da mãe, ao seio materno, ela vai ali com toda aquela violência, digamos assim, toda aquela gama, ela quer sugar com toda a força o leite materno, ela deseja ardentemente. Então a criança, ela não amamenta um dia sim, um dia não. Ela não amamenta uma vez por semana. Você acha que se uma criança amamentasse só uma vez por semana, ela ia crescer? Sim ou não? Ela ia ter saúde? Sim ou não? Se a criança amamentasse apenas uma vez por dia, não vou nem dizer por semana, uma vez por dia, a criança recém-nascida ia crescer? Sim ou não? Ele ia desenvolver forte, saudável? Sim ou não? Não! A criança precisa amamentar com regularidade e frequência durante o dia, para ter saúde, para crescer saudável. A medicina hoje nos mostra que a criança precisa mamar, e até os 6 meses tem que ser só o leite materno, porque não tem preocupação nenhuma de ter contaminação, de ter algum produto químico ali. É o leite mais saudável que a criança precisa receber, o alimento mais saudável é o leite materno, principalmente o primeiro leite, chamado colostro. Quando ela está recém-nascida, é a primeira vacina da criança, é o alimento, é também a vacina. Então Pedro está comparando o crente, o cristão, com o recém-nascido. Ele diz que o cristão precisa desejar
De que maneira? Ardentemente o leite espiritual da palavra. Ou seja, o cristão precisa alimentar-se da palavra todos os dias. Assim como a criança, ela se alimenta do leite materno todo dia. Ela não se alimenta do leite materno uma vez por semana, ou uma vez só por dia. Ela se alimenta todos os dias e com frequência, várias vezes no dia. Às vezes acorda de noite chorando, querendo mamar, ou de tarde, ou nas horas mais inconvenientes. Ela quer mamar, ela está com fome, precisa se alimentar. Para ela é uma questão de vida ou morte. E a Bíblia está dizendo, Pedro está dizendo que nós como cristãos precisamos ter essa mesma ânsia que o recém-nascido tem pelo leite materno, nós precisamos ter pela palavra de Deus. Essa mesma ânsia que o recém-nascido tem pelo leite materno, pelo leite espiritual, nós precisamos ter pela palavra de Deus, por esse alimento espiritual que é a palavra de Deus. Nós não podemos nos alimentar da palavra apenas no domingo, irmãos. Tem cristão que só lê a Bíblia domingo à noite, quando vem para o culto. E quando vem, não é verdade? Tem cristão que só lê a Bíblia uma vez na semana. Eu ouvi ilustração esses dias de que o pastor foi visitar alguém, uma irmã, e botou uma colherzinha dessas de café, que era um souvenir que ela havia ganhado em algum lugar e ela gostava muito. Ele estava lendo, foi fazer uma visita, leu a Bíblia com ela, pegou a souvenir e colocou dentro da Bíblia. E essa mulher ficou procurando esse souvenir, essa colherzinha, né, uma colherzinha enfeitada e tal. Ela ficou procurando e não achou. E ela começou a desconfiar que o pastor havia roubado essa colherzinha dela. E ela falou para o marido: amor, eu acho que o pastor roubou a nossa colherzinha. O pastor roubou, foi embora, levou a colherzinha. E ela ficou amargurada, ficou triste com o pastor, o relacionamento dela mudou. Ela não falou para mais ninguém, só falou com o marido dela, mas aí ficou assim. Passou-se um ano. Aí o pastor foi visitar ela novamente na casa dela. E ela disse: pastor, eu queria abrir o coração com o senhor. Faz um ano que eu estou amargurada com o senhor, que eu estou triste com o senhor. Mas por que, meu irmão? O que foi que eu fiz? Olha, pastor, eu acho que foi o senhor que levou a minha colherzinha, que era o souvenir que eu ganhei. Eu não sei se foi de propósito, se o senhor esqueceu, se o senhor levou por engano, mas eu preciso abrir o coração com o senhor. Aí o pastor disse: minha irmã, pega sua Bíblia aí. Aí ela trouxe a Bíblia, ele abriu a Bíblia e mostrou para ela a colherzinha dentro da Bíblia. Ela tinha um ano que não lia a Bíblia Sagrada. Um ano sem ler a Bíblia, por isso que ela não encontrou, né, a colherzinha dela. Os tesouros mais preciosos estão escondidos na palavra. Nós precisamos ler a palavra, meditar, não escondidos, mas guardados, né? Não vou dizer escondidos, guardados na palavra. Então nós não podemos nos alimentar apenas domingo à noite, nós precisamos nos alimentar da palavra como uma criança recém-nascida, com ânsia pela palavra. Pedro traz ao nosso coração esse quadro, essa imagem. E quando eu estava lendo esse texto, eu pensei exatamente nos meus filhos, principalmente em Jonah, que eu lembro a fúria que ele tinha, a violência que ele tinha para mamar. Às vezes até arranhava o seio da minha esposa, que às vezes ficava com a unhazinha grande, lembra, amor? E a unha crescia um pouquinho assim, a unha de criança é fina, ele começava a pegar assim e começava a arranhar por cima. E Pedro está dizendo: você tem que ter essa mesma ânsia, esse mesmo desejo, esse mesmo anseio pela palavra de Deus, como o recém-nascido tem pelo leite materno, porque ele entende que é questão de sobrevivência, que é questão de vida ou morte. E nós precisamos entender que meditar na palavra, que alimentar-se da palavra, que receber a palavra, é questão de vida ou morte para a nossa vida espiritual, queridos. O cristão precisa desejar a palavra como a corça anseia pelas águas. A expressão que Pedro usa aqui é a mesma que o salmista usa aqui no Salmo 42, versículo 2. Assim como a corça suspira ou anseia pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. E nós podemos encontrar Deus na sua palavra. Nós precisamos ter essa sede. Por que a corça ansiava pelas águas, pela corrente das águas? Por dois motivos. O primeiro é para saciar a sede mesmo, para beber no momento de sede, no calor. Esse era o primeiro motivo. Mas o segundo motivo é que ela precisava estar na água, porque estando na água, o cheiro forte dela seria camuflado pela água e ela não seria achada pelos predadores.
ela não seria encontrada pelos predadores. Então ela sabia que encontrar água para ela é questão de sobrevivência, é questão de vida ou morte, não só para saciar a sede, porque estando na corrente das águas, ela seria protegida dos predadores. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Então Pedro está dizendo, olha, da mesma forma, vocês precisam ter essa ânsia pela palavra de Deus, esse anseio, esse desejo pela palavra, muito mais do que a criança tem pelo leite materno. E aí o texto diz que o cristão precisa desejar o genuíno leite espiritual da palavra. Observe essa expressão que ele usa aí, genuíno. O cristão precisa desejar o genuíno leite espiritual da palavra. Infelizmente, irmãos, há muitos falsificadores da palavra por aí. Sim ou não? Muita gente falsificando a palavra, muita gente ensinando heresias, muita gente ensinando nada a ver com a palavra, o que a palavra não diz, o que a palavra não ensina. E a palavra traduzida aqui nesse texto como genuíno, é a palavra grega adolos, que significa ausente de dolo, ou seja, ausente de engano, ou seja, sem o menor resquício de qualquer substância que possa ser prejudicial à saúde. Então esse leite espiritual da palavra de Deus tem que ser genuína. Esse leite espiritual da palavra de Deus não pode ser falsificada. Esse leite espiritual da palavra de Deus não pode ser adulterada. Esse leite espiritual da palavra de Deus não pode ser contaminada com substâncias de fora do mundo. E é o que muita gente tem feito por aí. Infelizmente, a grande massa opta muito mais pelo leite falsificado do que pelo leite puro. As pessoas estão buscando hoje apenas sensações, as pessoas estão buscando hoje apenas, como eles dizem, vibrações positivas, as pessoas estão buscando hoje apenas emoções, sentimentalismo, mas não estão buscando a verdade da palavra, não estão buscando o ensino puro da palavra, que pode fazer crescer, que pode trazer libertação, que pode provocar mudanças na vida e que, por fim, como diz a Bíblia, nos faz crescer para a salvação. Muitas pessoas estão buscando leite falsificado, querendo leite falsificado, querendo ser enganadas. Muitas pessoas estão assim, mas nós precisamos ter esse leite sem dolo, sem engano, sem nada que contamine, senão uma substância que contamine. E aí, quando estava ministrando essa palavra, preparando essa palavra, eu lembrei, quando eu era criança, eu lembro muito disso, porque naquela época vendia muito leite de porta em porta. Hoje a gente não vê mais isso acontecer, pelo menos eu não vejo aqui. Mas naquela época, passava os caras vendendo leite, às vezes vendia na bicicleta, um galão de leite atrás da bicicleta, né? Às vezes vendia na carroça, 3, 4 galões de leite, ou em cima da carroça, lembra disso? Quem lembra? É do seu tempo, Al? Né? Vendia leite. E ele saiu gritando, olha o leite, olha o leite, olha o leite. E a gente ia com a vasilhinha. A mãe mandava a gente pegar a vasilha. Vai lá, meu filho, compra o leite. Botava a moedinha na mão, bota o litro de leite. Ele pegava aquele litro. Lembra disso? Pegava o litro, botava dentro do galão, jogava dentro da nossa vasilha. Quero um litro de leite, quero 2 litros. Quero 1,5 litro. Tinha isso, tinha um meio também, né? Tinha um litinho que era meio litro. Então a gente comprava assim o litro. E de vez em quando a gente ficava perguntando, esse leite tem água não? Porque era comum acontecer dos mais desonestos colocarem água no leite. Não é verdade? Eles colocavam água, eles adulteravam o leite com água. Não era um leite puro, não era um leite genuíno. Eles colocavam água no leite. E sabe, de vez em quando, irmãos, de vez em quando lá na minha vizinhança, era comum acontecer de encontrar dentro do leite um girino. De encontrar dentro do leite um peixinho também pequeno chamado pare-vivo. Quem já ouviu falar desse peixinho? A gente chamava assim lá, né? Pare-vivo. Então de vez em quando a gente encontrava um girino ou um pare-vivo dentro do leite, significando que aquele vendedor não só botou água no leite, mas botou água de alguma lagoa contaminada, colocou água de algum brejo. Então o leite não era um leite puro, era um leite contaminado, era um leite adulterado. E tem muita gente fazendo isso com a palavra de Deus por aí, irmãos. Tem muita gente colocando água no leite da palavra. Mas pior do que isso, são os leites chamados leite longa-vida, né? O leite de caixinha, porque tem muitos produtos químicos nesse leite para conservar. Formol é um deles que eu já ouvi falar que tem nesses leites de caixinha. Não é um leite puro, e a longo prazo esse tipo de leite vai fazer o quê? Vai fazer mal. Se torna cancerígeno, porque tem formol, tem substâncias químicas. Então o leite de caixinha, chamado leite longa-vida, também não é um leite puro.
Então, Pedro está comparando isso com a palavra, e está dizendo: você tem que desejar o leite da palavra, e não apenas isso, você tem que desejar o leite genuíno, o leite adoulos, ou seja, o leite sem engano, sem dolo, sem falsificação, sem nenhuma substância que possa provocar em você atraso na sua vida espiritual, que pode trazer prejuízo para a sua vida espiritual. Tem que ser o leite genuíno, o leite puro da palavra. Mas tem muita gente que está buscando leite falsificado, que está se alimentando de leite falsificado, com muitas heresias no meio, com muitas doutrinas humanas no meio, com muitas tradições humanas que não tem nada a ver com a palavra no meio, com muitas falsas doutrinas no meio. Mas nós precisamos desejar o leite genuíno da palavra de Deus. Amém? O leite genuíno da palavra de Deus. Porque Pedro vai dizer nesse versículo 2 que esse leite genuíno da palavra de Deus é o que permite crescer para a salvação. Você foi salvo pela graça. A salvação de Deus é um processo contínuo. Você já experimentou a salvação inicial. Quando você creu em Jesus Cristo, você foi salvo. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então nós já experimentamos essa salvação inicial. Mas a nossa salvação é progressiva, porque tem a salvação final, a consumação da salvação, onde nós seremos glorificados no Senhor. Amém? Então Pedro está dizendo que o leite da palavra nos permite crescer para a salvação, continuar crescendo para essa salvação final, para essa consumação da salvação, que é chamada na Bíblia de glorificação. Terceira verdade que nós aprendemos nesse texto, terceira e última, terceiro passo para que nós possamos crescer espiritualmente: nós precisamos saborear a bondade de Deus. Versículo 3. Nós precisamos provar ou experimentar a bondade de Deus. Então acompanhe comigo, ele está falando de 3 passos para que a gente possa crescer espiritualmente. O primeiro deles, a gente precisa se despir do pecado. Ele fala de 5 coisas. Ele fala sobre maldade, ele fala sobre engano, que é o dolo, ele fala sobre inveja, sobre hipocrisia, sobre maledicência, que é falar mal dos outros. Depois ele fala, a segunda coisa que nós precisamos para crescer espiritualmente é que nós precisamos nos alimentar do leite espiritual da palavra e desejar esse leite puro, genuíno, como a criança recém-nascida. E a terceira coisa que ele fala, o terceiro passo que nós precisamos dar para crescer espiritualmente é saborear a bondade de Deus. Versículo 3, ele diz assim: se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Tem versões que diz: se é que tendes provado que o Senhor é bom ou benigno. Agora deixa eu falar uma coisa para você, olha que interessante. A palavra traduzida como experiência, na minha versão, ou como provaram, na sua versão talvez, é a palavra grega eugistaté, que significa provar uma comida, saborear uma comida. Ele está dizendo: você precisa provar da bondade de Deus, você precisa degustar da bondade de Deus, você precisa experimentar a bondade de Deus. Não é no sentido de você conhecer a bondade de Deus do que você lê, do que você ouviu falar, ou porque você lê algum compêndio teológico falando sobre isso, que você lê algum livro, ou que alguém falou. Não, você precisa provar dessa bondade na sua própria vida. Você precisa experimentar essa bondade na sua própria vida. Você precisa degustar dessa bondade na sua própria vida. Você precisa desfrutar dessa bondade na sua própria vida. Você precisa se sentir saborzinho, gostoso, que é andar com Jesus, que é experimentar a misericórdia dele, a graça dele, a bondade dele. Você precisa saborear essa bondade. Uma coisa é eu ouvir falar de uma comida, né? Alguém comeu uma comida saborosa e dizer: pastor, eu comi uma comida boa, assim, que comida maravilhosa. Eu posso começar a imaginar. Mas outra coisa, se a pessoa trouxer a comida e me dar: prova aí, pastor, para você ver como é bom. E eu provar, e eu sentir, não é verdade? O sabor daquela comida é diferente. É diferente. Não dá nem para você imaginar qual é o sabor de uma comida que você nunca comeu, alguém só descrevendo para você esse sabor. Você não consegue. Você precisa provar, você precisa experimentar. Por isso o relacionamento com Deus é um relacionamento de vivência, de comunhão, de intimidade. Não dá para conhecer a Deus lendo livros apenas, conhecer intimamente. Não dá para conhecer a Deus a partir da experiência de outras pessoas. Nós precisamos provar e ver que o Senhor é bom. E aí a Bíblia nos mostra que Pedro, ele tira esse versículo e faz uma citação, na verdade, nesse versículo 3, de Salmo 34, versículo 8. Porque em Salmo 34, 8 ele diz assim: provem
e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Como diz na sua versão, bem-aventurado é o homem que nele confia. Prove e veja que o Senhor é bom. Como é que eu vou crescer espiritualmente? Saboreando da presença de Deus, saboreando da bondade de Deus. Eu preciso saborear do relacionamento com Deus. É isso que me faz crescer, irmãos. Não dá para você crescer espiritualmente se você não tiver um relacionamento próximo do Senhor, se você não experimentar de forma pessoal e íntima a bondade de Deus na sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Se não saborearmos, se não provarmos a bondade do Senhor, como é revelado na palavra de Deus, não poderemos crescer espiritualmente. O que vai acontecer? A gente vai viver uma vida amargurada e azeda. Se você não provar a bondade de Deus diariamente na sua vida, você vai viver uma vida amargurada e azeda. Você está entendendo? Você precisa provar. Não entendeu? Você precisa provar dessa bondade. Você precisa experimentar dessa bondade. Agora, a gente precisa entender uma coisa, irmãos. A bondade de Deus não é desculpa para a gente viver uma vida cristã relaxada. Não é licença para a gente viver uma vida cristã relaxadamente. Mas a bondade de Deus é um poderoso incentivo para nos esforçar para agradar ao Senhor cada vez mais e crescer espiritualmente cada vez mais. Porque tem gente que distorce as coisas. Quando a gente fala sobre a graça de Deus, quando a gente fala sobre a bondade de Deus, quando a gente fala sobre a misericórdia de Deus, diz assim, bom, se Deus é bom, se Deus é gracioso, se Ele perdoa os meus pecados, então eu posso pecar à vontade. Não é assim que muita gente pensa? Então vou viver pecando que Deus perdoa mesmo? Não, irmãos. A bondade de Deus na nossa vida não é um incentivo para a gente viver relaxadamente. A bondade de Deus na nossa vida não é uma licença para a gente viver pecando, para a gente viver uma vida cristã relaxada. Não, a bondade de Deus em nossa vida é para a gente ser incentivado cada vez mais a buscar o Senhor, cada vez mais a agradar o Senhor, cada vez mais a buscar a presença do Senhor. Vocês estão entendendo assim ou não? Eu ouvi uma ilustração esses dias que eu achei muito interessante sobre isso. Alguém perguntou para um rapaz que estava pregando na rua: você disse que eu estou perdoado, que Deus é gracioso, então significa que eu posso viver pecando, eu posso pecar como eu quiser? Isso é uma licença para eu pecar. Jesus já morreu por todos os meus pecados. Aí o rapaz respondeu dessa forma, eu achei muito interessante. Ele disse assim: imagine que você contrai uma dívida muito grande e você não tem condição nenhuma de pagar essa dívida. Você adoeceu por consequência de um vício seu. Você fumava, pegou câncer de pulmão, adoeceu, você não tinha condição de pagar a dívida do hospital. Seu pai pagou todo o tratamento para você, caríssimo, vendeu tudo o que ele tinha para poder pagar esse tratamento. Você foi curado. Aí agora que você foi curado e você está livre da enfermidade, você volta para o seu pai e diz assim: pai, já que o senhor pagou essa dívida, já que eu estou livre dessa dívida e estou curado, eu vou voltar de novo a fumar. É mais ou menos isso que muitas pessoas fazem com Jesus. Ele nos perdoou, Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele pagou a nossa dívida. Isso é um incentivo para a gente viver agradecido, a gente viver uma vida cristã genuína e não voltar àquela vida de lama que a gente vivia antes. Vocês estão entendendo, povo lindo? Então a bondade de Deus não é um incentivo para a gente viver pecando. A bondade de Deus é um incentivo para a gente viver agradando a Deus, para a gente viver na presença de Deus, para a gente viver amando ao Senhor poderosamente e nos esforçando para crescer espiritualmente, para crescer, como diz a Bíblia, na graça e no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Então, nós precisamos desfrutar dessa bondade todos os dias, experimentar essa bondade todos os dias. E como é que você faz isso? Estando perto do Senhor. Quanto mais perto do Senhor você estiver, mais você vai desfrutar da presença dEle. Quanto mais perto do Senhor você estiver, mais você vai desfrutar da bondade dEle. Quanto mais perto do Senhor você estiver, mais você vai experimentar, porque não dá para experimentar de longe. Não dá. Imagina sua mãe prepara uma refeição para você, ou sua esposa prepara uma refeição para você. Não dá para você experimentar essa refeição estando longe, você tem que estar perto. Não é verdade? Você tem que estar perto. Então assim é o Senhor conosco. Para a gente experimentar da bondade dEle, a gente tem que estar perto de Deus. E quando a gente experimenta a bondade do Senhor, a gente cresce espiritualmente. Amém? Então o processo para o crescimento espiritual, ele é contínuo e exige comprometimento e dedicação. Se você não se comprometer com esse processo, você não vai crescer. Você não vai crescer espiritualmente. Eu sei que tem gente que não quer crescer espiritualmente.
Tem gente que quer crescer financeiramente, quer crescer profissionalmente, quer crescer na família, quer crescer intelectualmente, mas não quer crescer espiritualmente. Infelizmente é uma realidade mesmo na igreja. É só você olhar isso aqui. É uma realidade. Entendeu? Tem gente que não quer crescer. Paciência, tem que ter paciência. Porque as pessoas fazem sacrifício para tudo. Elas fazem sacrifício para estudar. Por exemplo, Sara sai todos os dias daqui para Jequié para fazer a faculdade. Ela começa a se arrumar 4 e pouca da tarde. Aí ela vai para Jequié, estuda, volta. As primeiras aulas chegavam às 12 horas, agora está chegando mais cedo, 11 e pouca. Todo dia de segunda a sexta, com exceção de quarta-feira que é online, né? Quarta que é online, né? Todos os dias. Isso demanda um esforço, isso demanda dedicação. Aí se é para trabalhar a mesma coisa. Está chovendo, a pessoa vai trabalhar. Está chovendo, a pessoa vai estudar. A pessoa acorda cedinho para ir para a academia. Não é verdade, irmãos? A gente se esforça para tantas coisas, para o nosso crescimento espiritual. 5 horas da manhã, o bispo me falou que vai para a academia. Coragem, glória a Deus, aleluia. Né? Nós fazemos esforços para tantas coisas. É errado fazer esse esforço? Não é errado. Mas nós precisamos fazer um esforço maior ainda para crescer espiritualmente. E a gente não faz. A gente perde culto de domingo até por aniversário de boneca. Está tendo aniversário da boneca da vizinha. A gente deixa de vir para o culto para ir para o aniversário da boneca da vizinha. A gente deixa de vir para o culto por tantos motivos banais. Mas a gente não deixa de estudar pelos mesmos motivos, a gente não deixa de trabalhar pelos mesmos motivos, a gente não deixa de passear pelos mesmos motivos. Vocês estão entendendo, povo lindo do Senhor? Então, crescimento espiritual exige o quê? Comprometimento, exige dedicação. Nós precisamos nos dedicar, estar comprometidos a crescer espiritualmente, fazendo isso que a palavra de Deus nos ensina, nos despojando do pecado, nos alimentando da palavra de Deus, saboreando a bondade de Deus. Então nós precisamos nos posicionar para uma vida cristã autêntica, uma vida cristã que imite o Senhor Jesus Cristo, como 1 João 2,6 diz: se alguém está nele, deve andar como ele andou. Então a mensagem de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, nos lembra que Deus deseja que cresçamos espiritualmente e nos tornemos mais parecidos com Cristo. E ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas diárias, nós podemos não apenas experimentar um crescimento espiritual transformador, mas também viver de maneira que glorifique a Deus e também inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Se eu e você nos comprometermos com o nosso crescimento espiritual, nós seremos uma inspiração para muita gente, porque tem muita gente que está olhando para você. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tem pessoas que se espelham em você. Você acha que você não é influência, você influencia mais pessoas do que você imagina. Tem muita gente olhando para você, tem muita gente sendo inspirado por você, que olha para a sua família, que olha para a sua vida, que olha para a forma que você se veste, que olha para a forma que você trata as pessoas. Ela está se inspirando em você. Você é uma inspiração para muita gente. E se nós nos comprometermos com o nosso crescimento espiritual, nós vamos poder influenciar muito mais pessoas de forma positiva a seguir o nosso exemplo, porque nós estamos seguindo o exemplo de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Amém? Que você se torne uma bênção na vida de muitas pessoas. Hoje, que eu e você estejamos dispostos a crescer espiritualmente, fazendo o quê? Nos despojando do pecado, nos despindo do pecado, tirando essa roupa do pecado, com sua maldade, com seu engano, com sua hipocrisia, com a sua inveja e com a sua maledicência. Que nós possamos nos comprometer diariamente, nos alimentar da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação, estar nos cultos, nos dias que tem cultos, estar nas células para a gente crescer ouvindo a palavra, nos alimentando da palavra e nos comprometer a todos os dias estar próximos do Senhor e desfrutar da bondade dele em nossas vidas. Se nós fizermos isso, nós iremos experimentar um crescimento espiritual sobrenatural em nossas vidas. Deus quer que você cresça. Fique de pé. Deus quer que você cresça em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você cresça em todas as áreas da sua vida, mas principalmente na sua vida espiritual. Amém? Por quê, pastor? Porque a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus é a base, é o fundamento para todas as outras áreas da sua vida. Se o fundamento não estiver bem, se o alicerce não estiver bem, vai ruir toda a construção.
Deus quer que você cresça em todas as áreas, na sua família, nos seus estudos, na sua profissão, nas suas finanças, enfim, em todas as áreas, mas principalmente na vida espiritual. Por quê? Porque a vida espiritual é o alicerce. A vida espiritual é o alicerce. Mas eu quero declarar e profetizar que você vai crescer no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor pela Tua bendita e soberana palavra. Obrigado por esse ensino da Tua palavra que Teu Espírito Santo trouxe ao nosso coração através do apóstolo Pedro. Senhor, nós Te louvamos pela Tua palavra e Te pedimos em nome de Jesus Cristo que nós possamos crescer espiritualmente, Senhor. Que o Senhor nos dê a força necessária para que nós possamos nos despojar de todo o pecado. Nos despir, Senhor, de toda maldade. Nos despir, Senhor, de toda inveja, de todo engano, de toda maledicência, Senhor. Nos despir, Senhor, de toda hipocrisia, Senhor. Senhor, nos dê, Senhor, fome e sede pela Tua palavra, pela Tua presença. Que nós possamos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual da palavra, para que por meio dele possamos crescer. Que nós possamos, Senhor, estar todos os dias contigo, todos os dias caminhando em intimidade contigo, Senhor. Que nós possamos todos os dias experimentar a Tua bondade em nossas vidas. Como diz a Tua palavra, vinde e vede que o Senhor é bom, provai e vede que o Senhor é bom. Ó Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és gracioso, mas para isso nós precisamos estar perto de Ti, para experimentar, para saborear, para degustar dessa bondade do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus, declaramos sobre os Teus filhos, sobre o Teu povo, a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus sobre o Teu povo a bênção do Senhor, que os Teus filhos sejam abençoados, guardados pelo Senhor, nutridos pelo Senhor, e que eles experimentem graça sobre graça, que eles experimentem a bênção abundante do Senhor, em cada área, meu Deus, das suas vidas, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, que o Senhor fará coisas extraordinárias, coisas gloriosas na vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que eles experimentem essa bondade do Senhor em cada aspecto das suas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos assim para a Tua glória, Pai.